Esse vídeo ele tem como objetivo mostrar o memorial de cálculo do sistema fotovoltaico on-grid, que é um sistema de energia solar, onde ele é conectado à concessionária de distribuição da unidade consumidora. Então foi um projeto desenvolvido por dois alunos da faculdade ENIAC, que os alunos são Givanildo de Jesus Viana, juntamente com Luiz Felipe da Silva. Quando nós falamos de um sistema fotovoltaico, nós estamos falando de vários dispositivos que são conectados entre si. Quais são? Então nós temos ali os nossos módulos fotovoltaicos ou placas fotovoltaicas, que vocês conseguem ver aqui na primeira imagem, representando abaixo do sol e acima dessa casa. Então no telhado nós conseguimos ver ali algumas placas em que elas conseguem captar a energia solar, e essa energia ela é convertida para energia elétrica, ali para fazer com que os dispositivos dentro de uma casa sejam utilizados. Então o que nós encontramos nesse sistema? Então nós temos ali, como dito, os módulos fotovoltaicos. Nós vamos ter um inversor de energia nesse projeto on-grid. Nós temos ali a caixa de junção ou uma string box, dependendo do projeto. Vamos ter também um quadro de distribuição, cabos elétricos, juntamente ali com o quadro geral. Nós vamos ter as cargas de utilização em corrente alternada, um medidor bidirecional que fica conectado lá no poste, juntamente com a conexão com a rede elétrica da concessionária. Então, iniciando esse projeto, nós fazemos, como é que nós iniciamos? Então é realizado ali um cálculo de média mensal de energia que é consumida. Então é ali solicitado 12 faturas, 12 contas de energias, para podermos entender quanto dentro desses meses, qual que é a média mensal em que essa unidade consumidora utiliza. Então nesse caso, por exemplo, foi pegado 12 contas, sendo essas uma de agosto de 2021 até julho de 2022. Então cada mês foi utilizado 1 kWh. Então com esse valor somado e dividido por 12, que é a quantidade de meses, nós chegamos num valor de energia mensal, que, como vocês conseguem ver na foto, aqui no slide, foi de 181,33. O detalhe desse cálculo é que foi descontado ali uma taxa de disponibilidade ou um custo de disponibilidade da concessionária. Então, por exemplo, se a casa ou a residência, ela possui ali um sistema monofásico, então é cobrado um valor em kWh mínimo. Se é bifásico, também é cobrado um valor, juntamente se também é um trifásico. Então, nesse caso, visto que esse projeto contempla ali uma residência que tem ali uma distribuição de energia pela concessionária de modo bifásico, então foi retirado 50 kWh desse cálculo, que é onde a gente consegue chegar nesse valor de 181,33. A partir daí, nós fazemos então um cálculo de compensação pela energia fotovoltaica. E como é que é feito esse cálculo? Então a gente usa basicamente essa fórmula simples. Então a energia fotovoltaica que foi dimensionada, que foi calculada no slide anterior, ela vai ser igual a essa energia mensal do projeto, que é justamente a energia em que o sistema ele precisa compensar para a unidade consumidora, que será o mesmo valor de 181,33. A partir daí, então, nós fazemos ali um cálculo de radiância solar, então a insolação solar daquela localidade da unidade consumidora. Então nós pegamos, por exemplo, o endereço, onde está localizada essa unidade consumidora, fazemos uma pesquisa no site da Cresesb. Ali então colocamos a latitude juntamente com a longitude e encontramos a referência mais próxima ali desse projeto. No caso, esse projeto encontra-se ali na cidade de Mogi das Cruzes, e com esse valor nós temos ali também em 12 meses
e a gente consegue tirar uma média de insolação solar, uma irradiação solar naquela localidade. Vocês conseguem ver, por exemplo, que a média ali de Mogi das Cruzes é 4,47. É importante sabermos esse valor para podermos dimensionar e calcular ali os próximos pontos desse sistema, desse projeto. Com isso, nós temos ali uma potência pico do sistema fotovoltaico. Então, no dia de maior sol, de maior insolação, quanto que esse sistema ele vai gerar, ele vai acabar produzindo. Então, com essa fórmula a gente consegue saber. Então, temos ali um fator 1000, que é um fator padrão para esse cálculo. Nós vamos ter também a energia fotovoltaica dada em kWh, né? Com isso, a gente tem uma divisão pela irradiação solar do local, que seria esse 4,47, vezes o número de dias, vezes a eficiência do sistema fotovoltaico, que também é um número padrão de 0,80. Com isso, a gente tem uma potência, né, desse sistema fotovoltaico, uma potência pico de 1.649,88 watts. Com esse valor calculado, a gente consegue então dimensionar quantos módulos, quantas placas nós iremos precisar para colocar nesse sistema. Então a gente também usa um cálculo simples. Então a gente pega as referências de placas que temos no comércio para poder assim fazer essa divisão. Então nesse caso foi escolhida uma placa de 460 watts de potência. Então a gente pega esse número o cálculo que foi feito no slide anterior, divide pelo valor da placa que nós escolhemos como referência e assim a gente consegue chegar no número para saber a quantidade de módulos. Então, por exemplo, nós temos aqui 3,586. Sabemos que não tem uma placa quebrada que vai chegar nesse número, então a gente sempre arredonda para mais. Então assim a gente consegue entender que nós temos 4 módulos, né, 4 placas para podermos colocar neste sistema. Então esse é um exemplo após a aplicação do projeto, né, uma tabela e um gráfico de uma estimativa da geração de energia mês a mês. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui ali um gráfico, né, de 12 meses. E um exemplo desse gráfico é a tabela indicando ali quanto que vai se estimar a geração em cada mês. Então nós temos como exemplo ali de janeiro a junho, dentro dessa tabela. A gente consegue analisar que janeiro, que é o mês que terá 31 dias, a gente tem ali uma irradiância solar de 5,32, né? E uma energia fotovoltaica em quilowatts de 242. Como a gente consegue também perceber que num dia de menos irradiância, de menos sol, que é no mês de junho, né, que tem 30 dias, a gente tem ali uma irradiância de 3,09. Visto que nós temos menos sol, terá também uma energia fotovoltaica em quilowatts menor também. A gente consegue analisar que temos ali 186 kWh que será gerado nesse mês. A partir daqui, então, a gente começa a entender o tipo de arranjo que foi escolhido para o sistema fotovoltaico e o cálculo de potência máxima desses subarranjos. Então, o arranjo que foi definido para esse sistema foi um arranjo em série. Então, todas as placas conectadas em série. E o cálculo que é feito para ter a potência máxima desse subarranjo do fotovoltaico também é um cálculo simples. Então se divide a potência fotovoltaica pelo número de subarranjos, que vocês conseguem ver, por exemplo, a fórmula no slide. A partir daí, então, a gente tem o passo 2, que seria o cálculo da máxima tensão de saída dos arranjos fotovoltaicos. Para poder ter essa máxima de tensão, é feito um cálculo de temperatura mínima para poder fazer esse cálculo. Então, nós temos ali, por exemplo, a menor temperatura realizada, tida ali na região, né, no caso de Mogi das Cruzes, menos
o valor de 25, que é um valor que está de acordo com o nosso STC. Então, com isso, nós chegamos ali em um valor de menos 25,4 graus Celsius. Com isso, a gente já aplicando os dados na outra fórmula, nessa fórmula de baixo, então, para chegar a fazer o cálculo da máxima de tensão de saída dos arranjos fotovoltaicos, é importante nós realizarmos um cálculo de temperatura mínima, visto que pode ter variações e o sistema ele pode ter uma máxima de tensão dessa saída. Então, se é calculado a temperatura, então se pega a temperatura relatada, a menor temperatura relatada na região, no caso de Mogi das Cruzes, menos, né? No caso que a gente consegue ver aqui na foto que é menos 0,4, menos também a temperatura do nosso STC conforme o nosso datasheet, que é 25. Então nós chegamos ali a uma temperatura mínima de menos 25,4 graus Celsius. Com essa informação a gente já consegue fazer ali o próximo cálculo, que é a máxima tensão dessa saída. Fórmula já com as aplicações. Então esse 49,5 é o nosso VOC, né? Vezes aí abre colchetes 1 mais o valor de coeficiente da temperatura do nosso VOC, conforme também o datasheet, vezes esse menos 25,4, que é o valor que nós calculamos aqui de temperatura mínima, dividido por 100, aí fecha-se parênteses e colchetes, vezes o número de módulos, né, que foi utilizado nessa fórmula. Então, com todas essas informações colocadas, então nós chegamos ali no cálculo de máxima tensão de 211,7 volts, em que esse sistema ele possibilita. Com isso, nós temos também um cálculo de tensão de operação no ponto de máxima potência, que é justamente a multiplicação desse VOP, que será esse 45,5 vezes as 4 placas solares, que a gente consegue ter a tensão juntamente com a corrente. Então temos uma tensão de 166 volts. Fazendo então o dimensionamento do nosso inversor fotovoltaico. Então a gente pega o valor de saída das séries fotovoltaicas juntamente com a entrada do nosso inversor, e nós medimos a tensão no ponto de MPPT, a tensão de saída máxima e a potência máxima por MPPT. Então a gente faz basicamente uma comparação dos valores de saída com os valores de entrada do nosso inversor. Então, visto que o nosso inversor ele tem ali uma faixa de operação máxima, tem uma tensão máxima, então a gente vê se as saídas que estão vindas da série fotovoltaica atende isso. Não está descrito, mas o valor seria desse VOP MPP seria de 166 volts. Então a gente vê que dentro dessa faixa de operação o nosso inversor ele atende. Na tensão de saída máxima, que é 280 volts, a tensão máxima da corrente contínua é 500 volts, então também atende. E a nossa potência máxima por MPPT de 1840 volts, a nossa entrada do inversor então também atende, que é a de 2800 volts. Então toda essa comparação ela está ok. Então, o nosso projeto ele, junto com o nosso inversor, ele está atendendo a energia que está sendo produzida. Com isso a gente chega aqui então nos dispositivos de proteção. Então dentro desse projeto nós temos dois dispositivos de proteção no lado do corrente contínua, juntamente do lado da corrente alternada, visto que os nossos painéis eles geram uma corrente contínua
E os dispositivos que a gente utiliza nas residências, no comércio, ele precisa de uma corrente alternada. Então, por isso que é importante fazer essa inversão de energia, e para isso precisa ter os dispositivos de proteção para essas manobras nos dois lados. Então, falando sobre corrente contínua, nós vamos ter possivelmente, dependendo do projeto, fusíveis. Então, quando que é necessário ter fusível na série, no strings fotovoltaico? Então, conforme a norma NBR 16690, então ela fala que a necessidade de um fusível será dependendo do número de circuitos que esteja em paralelo, vezes o corrente do curto-circuito do módulo fotovoltaico e a corrente reversa máxima do módulo fotovoltaico. Então, basicamente, se houver 3 ou mais circuitos em paralelo, é necessário colocar ali um fusível. Observação: não pode ser qualquer fusível, esses comuns que a gente vê, por exemplo, em filtros de linha e entre outros equipamentos elétricos. Precisa ser um fusível específico para o sistema. Dimensionando então o nosso DPS. O que é um DPS? Então é um dispositivo de proteção contra surto de tensão. Então alterações grotescas, abruptas da tensão do sistema. Então esse dispositivo ele age como protetor. E para dimensioná-lo a gente precisa ter a tensão máxima de operação, que seria o UC, a classe ou o tipo de dispositivo para essa tensão e juntamente com a corrente máxima de descarga. Com isso a gente também precisa de uma manobra, né? Então um dispositivo de manobra, que é basicamente um liga e desliga. Então é necessário também conhecer a tensão, né, UCH, juntamente com a corrente ICH, que vai passar pelo arranjo, né, onde vai ser colocada essa chave que é como se fosse um disjuntor. E também entender o número de polos em contatos escolhidos nesse sistema. Então esse UCH precisa ser maior do que a voltagem, né, a tensão do sistema fotovoltaico, juntamente com o arranjo ali, o arranjo máximo. Então agora nós vamos falar sobre os dispositivos de proteção agora do lado CA, que é a corrente alternada, que é a corrente onde é disponibilizada ali energia para os dispositivos da unidade consumidora, aparelhos de televisão, rádio e entre outros aparelhos em que utiliza uma corrente alternada. Então, para esse lado CA, também é dimensionado um DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto de tensão. E para fazer esse cálculo, esse dimensionamento, então se define a máxima tensão juntamente com a máxima corrente de descarga. Então, como exemplo, imagine com que essa unidade consumidora utilizasse ali 220 volts, né, de tensão. Então, falando sobre um valor comercial, então esse UC, essa tensão máxima desse DPS, seria de 275 volts. Utilizando ali uma classe 2, que é o comum, né, para quadros dentro da edificação, ali dentro da residência, e uma corrente máxima utilizaria 45 kA, que é um valor comercial também para essa classe 2. Então dessa maneira é feito o dimensionamento do DPS no lado CA. Falando um pouquinho também sobre a chave seccionadora, né, uma chave de manobra, então também é definida ali uma máxima corrente na saída e a tensão de rede, que é a tensão que chega até a residência, para ligar esse inversor, né? E nós temos aqui, por exemplo, como vocês conseguem observar na foto, a formulazinha que é feita para esse cálculo, que é esse IDIS maior ou igual a 1,5 vezes esse ICA max. Então esse valor seria igual ao VM, que era a tensão da rede.
Com isso, então, a gente agradece a sua atenção, esperamos que você tenha entendido esse projeto. Qualquer dúvida, pode nos comunicar.